Olá, gente! Deus abençoe vocês. Aqui estamos mais uma vez para a nossa oração do meio-dia. Oração transformadora, renovadora e uma mensagem poderosa para você que quer mudar de fato a sua vida e a sua história. É muito importante que você prepare uma garrafinha de água, um copo, uma caneca, para o momento da oração, porque esse elemento, a água, será o ponto de contato entre Deus e você, através do qual o milagre vai acontecer. Se você estiver doente, aflita, deprimida, preocupada ou preocupado, as coisas têm dado muito erradas para você, saiba que essa não é a vontade de Deus. Ele quer mudar a sua história e ele vai fazer e vai começar fazendo hoje, através dessa corrente de fé, essa corrente do meio-dia. Bom, nós vamos a um breve testemunho, a Dona Graça, testemunho de restauração de casamento, através dessa corrente, através das nossas orações. Vamos então a esse relato e já eu volto com você. Bispo, um dia eu estava assim, muito aflita, minha vida toda bagunçada, tristeza, porque meu marido tinha ido embora de casa e ele tinha ido morar com outra mulher e é 42 anos de casada com ele. E aí minha vida estava assim, só tristeza. Estava muito triste, assim, minha vida muito bagunçada, muito tribulação na minha vida. Aí eu estava assistindo, eu estava olhando no Facebook, aí eu vi você falando que era para a pessoa clicar ali onde você estava mandando, que a gente ia receber, que você ia mandar uma oração para a pessoa que tivesse clicado ali. Oração por a vida amorosa, falando essas coisas. Aí eu cliquei. Aí eu consegui no WhatsApp. Aí você mandou uma oração. E aquela oração que você mandou era tão assim, tudo que eu estava precisando era na oração que você mandou. Tudo que eu estava precisando. Estava contando assim minha vida. E aí eu fiquei, todo dia eu ouvia essa oração. Todo dia eu sempre ouvi essa oração. Aí até que sexta-feira, aí meu marido voltou, e aí nós estamos juntos. Aí eu resolvi mandar meu testemunho para você, porque eu fico muito grato, muito alegre, porque você ter mandado aquela oração para mim e eu ficar ouvindo ela e Deus ter abençoado e ter mandado meu marido de volta. Graças a Deus. Veja como Deus opera na vida daquele que crê. Olha a história da Dona Graça, como ela contou e como foi o primeiro contato dela com a gente ao pedir aquela oração, apenas por uma mensagem no Facebook. E que muitas pessoas não dão atenção. Elas acham que não vai dar resultado, porque talvez já bateram em tantas portas, já buscaram em tantos lugares, já conversaram com tantos pastores, com tantos sacerdotes e profetas, e nada trouxe resultado. O segredo é você colocar toda a sua fé
toda a sua força nesse propósito que nós fazemos e você vai ver a mudança da sua vida, ok? Gente, presta atenção numa coisa importante. Deus, ele não é um pai super protetor. Pais super protetores, eles criam filhos inseguros. Eles criam filhos fracos, indefesos. Então, vou repetir, Deus, ele não é um pai super protetor. Ele é protetor, mas não é super protetor. Por exemplo, ele é como aquele pai que o filho está caminhando e cai e começa a chorar. E o pai diz, filho, você tem mãos e pernas. Se levante. Esse é o nosso Deus. Agora, se o mesmo filho, ou se esse filho tiver alguma deficiência e incapacidade de se levantar, Deus é o pai que vai e levanta esse filho. O que eu quero dizer? Deus, ele nunca vai fazer por você aquilo que você tem que fazer. Onde a sua mão alcança, onde ele sabe que te deu capacidade para você fazer. E muitas vezes não faz porque prefere cruzar os braços e ficar chorando num canto. E querer que Deus e as pessoas tenham pena da sua dor. Eu sei que a dor é legítima. Eu sei que dói, eu sei que sofre. Mas você precisa reagir. Eu vim até aqui falar para você que Deus, ele tem o poder para mudar a sua história. Mas essa mudança não acontece num estalar de dedos ou com a força do pensamento. Não, essa mudança, ela acontece através da atitude. A atitude que demonstra que você crê no poder de Deus. Se eu perguntar para qualquer um de vocês, quem aqui crê em Deus, todo mundo vai dizer, eu creio, eu creio, eu creio. Porque praticamente todo mundo crê, a não ser que seja ateu. Mas qualquer pessoa que tenha qualquer religião, ela crê em Deus. Ela crê na existência de um poder superior. No entanto, Deus não se manifesta na vida de todos. Você já observou que a gente vive em um mundo de injustiças, mentiras, traições, um mundo corrupto. A gente vive em um mundo desigual. E realmente o mundo é desigual porque as pessoas não são iguais. As pessoas são diferentes. Então, obviamente, vai ter desigualdade no mundo. E muitos dizem, por que Deus não põe a mão? Por que Deus não muda essa situação? Porque Deus jamais vai se intrometer na história humana. O ser humano, ele tem livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio para fazer as suas escolhas, as suas decisões. São as pessoas que escolhem, por exemplo, na vida sentimental, com quem ela vai morar, com quem ela vai casar, quem ela vai namorar, com quem ela vai se relacionar. Não é Deus que escolhe isso para você. Às vezes a pessoa diz, eu quero que Deus coloque um varão na minha vida, ou que Deus coloque uma mulher de Deus na minha vida. Ué, é você que vai escolher. Não é Deus que vai escolher isso para você. E se der errado, a escolha foi sua. E muitas pessoas, elas recorrem a profetas. Ela diz, profeta, me diz se esse relacionamento vai dar certo, me diz se aquele relacionamento vai dar certo. Não é o profeta que vai dizer. E se ele disser, ele vai mentir. Se ele falar se vai dar certo ou não vai dar certo, ele vai mentir. Porque quem determina se uma coisa vai dar certo ou não é você. São as suas ações, são as suas atitudes, são as suas escolhas. Deus coloca isso na sua mão. É o exemplo que eu dei. A criança que cai e chora, e o pai diz, filho, você tem mãos e pernas, se levante. Não chore, se levante. Ainda que tenha doído. E esse é o nosso Deus. Ele nos deu inteligência, capacidade para nós fazermos escolhas. Agora, obviamente, se a pessoa faz escolhas na sua vida amorosa, na sua vida sentimental, mas ela não busca sabedoria,
Ela não busca o conhecimento, o discernimento, ela não busca aconselhamento, ela não busca orientação, mas ela se fecha no seu orgulho, ela se fecha na sua paixão, no seu sentimento, e ela fica totalmente cega para sinais que mostram que aquele relacionamento pode não dar certo. Então ela vai e investe a sua vida. Olha só, não é investir R$50, R$1.000, R$100. Ela investe a sua vida. Ela envolve a sua mente, o seu sentimento, o seu corpo naquele relacionamento. É muita coisa envolvida para a pessoa fazer de qualquer jeito, sem avaliar, sem analisar, sem pedir sabedoria a Deus. Por isso muitas coisas dão errado, por isso muitas pessoas fracassam na sua vida financeira, por isso muitas pessoas estão fracassando na sua saúde, porque estão levando a sua vida obedecendo sentimentos e emoções. E quando as coisas dão erradas, elas gritam: Deus, socorro! Mas quando vão fazer as suas escolhas, elas não pedem conselho a Deus, elas fazem aquilo que elas querem. E se alguém tenta aconselhá-la, o que ela diz? A vida é minha, meta-se com a sua vida. É ou não é? É ou não é? Quantas vezes você já ouviu, você que tem filho, ouviu teu filho falar isso para você? Ou talvez você tenha falado isso já para alguém que tentou te alertar, tentou te aconselhar, talvez tua mãe, tua avó, teu pai, uma tia, um pastor, um irmão da igreja, foi usado como anjo de Deus para te aconselhar e de repente você não quis dar atenção, não quis dar ouvido. Como por exemplo, eu estou aqui falando, tem gente que dá bola, tem gente que não dá, tem gente que vai dar ouvido, tem gente que não. Agora eu tenho certeza que aqueles que derem ouvidos, como a dona Graça deu ouvidos, ela recebeu a bênção, o marido voltou para casa. E tantas outras pessoas que a gente tem aconselhado e orado por elas e têm sido curadas, o filho tem sido curado, tem recebido livramentos de acidentes, de tragédias. São dezenas de pessoas que nós temos orado e ajudado e aconselhado. Pessoas que têm saído da depressão, muitas têm enviado mensagens para a gente e têm enviado até suas ofertas, dízimos, donativos em agradecimento, porque conseguiram trabalho, porque as portas estão se abrindo, os negócios estão fluindo. É o resultado de ouvir a voz de Deus e crer. Por que Deus não pode fazer isso com todo mundo? Então, aconteceu lá no tempo de Moisés, quando ele saiu com o povo de Israel do Egito, eles se depararam com o Mar Vermelho. Acho que todo mundo lembra dessa cena, que já deve ter visto numa novela, na novela da Record, no filme também, que já passou. Muitas pessoas já viram essa cena icônica, né, do mar se abrindo quando Moisés levantou o cajado. Mas o que as pessoas não atentam é para o que aconteceu antes de Moisés levantar o cajado e abrir o mar. Antes disso, Moisés clamou a Deus diante do Mar Vermelho. O faraó vinha com o exército dele atrás para matar o povo hebreu e levar muitos de volta como escravos. Moisés estava diante de uma situação, o mar. Como que você move o mar de um lugar? Como que você atravessa o mar com 3 milhões de pessoas? Crianças, idosos, animais. Como? Não tinha como, não tinha saída. Então Moisés clamou a Deus. E a resposta de Deus foi essa: por que clamas a mim? Olha o que Deus falou para ele. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então estava lá Moisés no seu desespero, clamando a Deus: Senhor, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Como a criança que caiu e ficou chorando: papai, tá doendo, papai, eu caí.
querendo a pena do pai. E Deus falou: por que clamas a mim? Você não tem mãos e pernas? Eu já não te dei autoridade? Esse cajado aí que você trouxe as pragas sobre o Egito, levanta o cajado, manda o povo ir em frente, divide o mar. Deus disse para Moisés: a atitude é tua, o poder é meu, mas a atitude é tua. É o que Deus diz para você. O poder é divino, mas a atitude, querido, é sua. A atitude de crer, a atitude de fazer a corrente de segunda a sexta-feira aqui com a gente ao meio-dia, se você crê na mudança. A atitude de fazer um voto com Deus, a atitude, se você é de São Paulo, de ir à Igreja Real para começar uma corrente no domingo de manhã ou na sexta-feira à tarde, começar uma corrente, a atitude de você buscar a orientação, aconselhamento, ainda que você esteja distante, mas através dos nossos vídeos, nós transmitimos também o culto da igreja com as orientações, a palavra, o aconselhamento. Tudo isso é ferramenta. São ferramentas que nós damos para você, mãe, pai, vó, marido, esposa, trabalhador. São ferramentas que nós colocamos na sua mão. Ferramentas para você agir a sua fé, para você mudar a sua história, a sua atitude, para você transformar o seu lar e tomar posse de um milagre. Você quer um milagre? Você quer ser curada? Você quer ser liberta? Então, tenha em consideração isso. Deus não é um pai super protetor. Ele protege, mas ele não super protege, porque ele não quer crentes inseguros, crentes medrosos, crentes chorões. Não. Ele quer pessoas de fé, pessoas de guerra, pessoas de luta, pessoas que não se entregam, que não se rendem diante da dificuldade e que vão para cima do problema. Então é momento de você ir para cima desse problema. Não desista, não desanime, o diabo vai cair por terra, esse feitiço, essa bruxaria vai sair da tua vida, vai ser derrotado esse mal. A inveja não vai ter poder sobre você, nem sobre o seu lar, nem sobre o seu casamento. E nós vamos agora blindar você em oração. Prepare a água, vamos então falar com Deus, feche os seus olhos, concentre a sua fé. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor, em nome de Jesus, pela fé, nesse momento, nós entramos na Tua presença. Nós invocamos o nome do Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus que transforma, que cura, que liberta, o Deus do impossível. Lá do outro lado, meu Deus, há pessoas que estão caídas, aflitas. Há pessoas, meu Deus, que estão numa situação de impotência diante dos problemas. Eu oro por aqueles que tudo que eles podiam fazer, eles já fizeram. Tudo que estava ao seu alcance, eles fizeram. E agora, Pai, eles estão diante de uma situação da qual não vem saída. É o diagnóstico de uma enfermidade incurável. É o vício do filho que está nas drogas. É o parente que está na cadeia, que está preso, seja o marido ou um filho. E essa mãe, essa esposa tem chorado, tem sentido saudades. Eu recebi a mensagem de uma senhora que pedia pelo marido que foi preso injustamente. E ele tentou dar cabo da própria vida na cadeia, com depressão, tomando remédios. O Senhor é Deus de justiça, meu Pai. O Senhor é Deus que opera. Então vai agora onde a nossa mão não alcança. Vai onde a mão do advogado, do juiz, onde a mão do médico, da ciência não consegue chegar.
Vai ao encontro dessa mulher solitária, desprezada, rejeitada. Essa pessoa, essa mulher ou esse homem que foram trocados por outra pessoa, que foram traídos. Essa criatura, Pai, que na sua casa falta tudo, que não tem trabalho, não consegue dar sequer o mínimo necessário para os seus filhos, para as crianças. Oh Deus, envia o seu poder agora nessa casa, manifesta a tua grandeza, abre as portas que estão fechadas, mostra a tua grandeza, abre os olhos dessa pessoa e faz com que ela veja o seu poder. Repreende essa doença, esse diabetes, essa enfermidade nos ossos. Tira, meu Deus, esta depressão, essa ansiedade, essa vontade de não viver mais, de desistir de tudo. Tira, meu Pai, a inveja, a bruxaria, o feitiço. Remove, meu Deus, a miséria desta casa, o desemprego, a dívida. E abre as portas. Muda a vida e a história dessa pessoa. Traz de volta o marido que se foi, restaura o casamento, a esposa que foi embora, que desistiu do casamento, traz ela de volta, reconstrói esse lar, essa família, liberta os filhos. Senhor, ouve a minha oração, consagra esta água para que todos os que dela beberem recebam a sua graça e o seu poder, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Olha, tenha a absoluta certeza da resposta de Deus. Ei, preste atenção, você não está sozinha nessa parada. Você não está sozinha nessa luta, nessa guerra. Deus está contigo. E não só Ele, eu também estou com você. Ainda que à distância, em oração, conversando com você pelo WhatsApp, te aconselhando, você não está sozinho, não está sozinha. Creia nisso. O poder de Deus está sobre você, então seja curada, seja curado. Beba água, jogue a água no lugar da dor que você está sentindo e Deus vai se manifestar. Coloque na comida do filho viciado, do marido alcoólatra, e Deus vai trabalhar nele. Deus vai trabalhar na mente, no coração dele e vai libertá-lo de todo vício. Combinado? Olha, você que tem nos acompanhado e quer de fato uma mudança na sua vida, se você mora em São Paulo, em São Miguel Paulista e região, ali na zona leste de São Paulo, tome uma decisão. Sexta-feira, todas as sextas-feiras, às 3 da tarde principalmente, nós realizamos a reunião, o culto da vitória. E até o final de setembro, nós vamos entregar o sal de fogo, o sal que nós consagramos e trouxemos de Jericó, da cidade de Jericó, onde o profeta Eliseu lançou o sal no manancial das águas. Aí você tem a imagem atrás da gente, da pastora e atrás de mim está a fonte de Eliseu, onde a história conta que ele lançou um prato novo com sal para tirar a maldição daquela cidade, onde as pessoas passavam fome e não sabiam como sair daquela situação. E Deus mudou de tal forma que até hoje Jericó é uma cidade próspera, abundante, as portas se abriram, uma cidade florida, é uma cidade cheia de árvores e frutos, tudo pela bênção de Deus. A maldição foi quebrada. Então, se você quiser, participe com a gente e venha tomar posse deste sal na Avenida Nordestina 365, no coração de São Miguel Paulista. E se você nos vê de longe, de outro estado, e também você quer receber esse sal de fogo aí na sua casa, claro, são 2 envelopinhos pequenos com o sal para você misturar aí no sal da sua casa e multiplicar ele. Então, se você quiser receber, é só você entrar em contato com a gente para passar o teu endereço, o CEP direitinho da cidade, do estado onde você nos vê. A taxa de envio desse sal são R$30. Então, você pode fazer isso diretamente na conta da Igreja Real da Glória de Deus. Logo depois de fazer, você entra em contato, passa o teu endereço
e nós vamos, em poucos dias, enviar para você esse sal pelo correio, direto no endereço da sua casa. E vai ser bênção, você vai libertar seu filho, seu marido, você vai se curar desse mal, você vai sair desse poço, a sua vida vai mudar. Está bem? Gente, estamos chegando ao final da nossa transmissão. Eu tenho certeza que Deus, Ele já abençoou você. Não se esqueça, Deus não é um pai super protetor. Ele nunca vai fazer aquilo que você tem que fazer. Então, antes de fazer escolhas, antes de tomar decisões, busque sabedoria, busque aconselhamento, busque ajuda. Não faça a primeira coisa que der na sua cabeça. Não siga emoções, sentimentos, porque a probabilidade de dar errado é muito alta. Então pense, reflita, raciocine e não transfira a responsabilidade das suas atitudes para outras pessoas. Está bem? Que Deus abençoe vocês. Forte abraço. Fique com Deus. Fique na fé.